Boa tarde. Como estão os amigos, as amigas? Muito bom estarmos juntos, muito bom renovarmos nosso compromisso conosco mesmo, entre nós e com Deus, com o Espírito, com o amor. Esse é o compromisso da vida, não é? E aqui, no Oração Ação, nós temos buscado as diversas nuances desse conhecimento, sempre remetendo ao autoconhecimento e sempre impulsionando a prática do bem. O tripé que vai nos elevar espiritualmente. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. Que assim seja sempre. Temos usado, a maioria de vocês sabe, o livro O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, livro que foi organizado pelo próprio Emmanuel, o guia espiritual de Chico, para rever todo o arcabouço do conhecimento humano, sob a ótica do espiritualismo, sob a ótica espiritual. É assim que vamos rever as ciências, as filosofias e as religiões, sob o ponto de vista espiritual, começando pela ciência. Já vimos diversos campos das ciências básicas, das ciências aplicadas agora. E estamos estudando, entre outras, a meteorologia. A questão de hoje, os entrevistadores de Emmanuel querem saber do Espírito a respeito do futuro da meteorologia, a respeito do controle do clima pela ciência, pelo ser humano. Vamos à pergunta? Pergunta 76. Poderão os fenômenos da meteorologia ser controlados mais tarde pelos homens? Vejamos a resposta de Emmanuel. Os fenômenos meteorológicos incontroláveis pelas criaturas humanas não são pelos prepostos de Jesus. Confirmando então a informação já trazida em O Livro dos Espíritos, há espíritos, há prepostos de Jesus, o nosso governador planetário, controlando os fenômenos naturais, que, ao contrário do pensamento comum, não acontecem por acaso. Retomando a máxima oriental, não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Então, as enchentes, as secas, o frio excessivo, o calor excessivo, os fenômenos meteorológicos em geral acontecem sob a coordenação de um espírito elevado, que tem uma equipe de outros espíritos, especialmente
recrutados entre aquelas civilizações, aquelas culturas, aquelas pessoas que desenvolveram uma especial aptidão nas relações com a natureza. Certamente, não estão nesses uma maioria desses cidadãos como eu, urbanoides, que apenas mantém, e isso já é uma grande coisa, em sua rotina, o máximo contato com a natureza, resgatando o elo perdido com o meio ambiente pela civilização moderna. Os aborígenes, os ditos primitivos, os indígenas, sem dúvida, não apenas através dos seus líderes, dos pajés, estabeleceram uma conexão com a natureza muito mais avançada do que os ditos povos avançados, desenvolvidos, os quais, no máximo, avançaram numa muito relativa previsão dos fenômenos meteorológicos. Vamos ver, então, a totalidade da resposta de Emmanuel. Os fenômenos meteorológicos, incontroláveis pelas criaturas humanas, não o são pelos prepostos de Jesus. Ou seja, já há uma parte da humanidade, sem dúvida, uma parte muito mais avançada do que a média do elemento humano que povoa a Terra, mas há, que na qualidade de prepostos de Jesus, que buscam dispor os fenômenos meteorológicos de acordo com os ascendentes espirituais a serem observados em todos os processos evolutivos. Então, tudo que acontece tem uma razão de ser, e os fenômenos meteorológicos são consequência de um campo energético e de um planejamento, ambos sob forte controle desses prepostos de Jesus. E continua Emmanuel dizendo: não esqueçamos, contudo, que a Terra é uma escola. Se não é possível conceber, por enquanto, um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Vejam, meus amigos, que nesse estado moral que a humanidade estaciona, não é uma questão de possibilidade, é uma questão de realidade, que nós temos usado as armas, ou melhor, os avanços mais interessantes da ciência como armas de guerra, como formas de ataque aos nossos
pretensos inimigos. Não era para o avião ser exclusivamente um avanço na integração dos povos, pelo incremento ao turismo e ao comércio. Não era para a energia atômica nos libertar dos tremendos impactos gerados pela extração de energia do carvão, do petróleo, entre outros. E, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Temos usado essas descobertas em função das guerras, gerando destruições abomináveis, inomináveis, absurdas, como aquela em que um avião a 40 mil metros de altitude, inatingível pelas forças antiaéreas inimigas, sobrevoa uma cidade média do Japão, e simplesmente libera bombas atômicas, matando idosos e crianças, homens e mulheres, sadios e doentes, guerreiros e pacíficos. Ou seja, todo tipo de gente, indiscriminadamente. Uma matança abominável, uma matança absurda, que marcará sombriamente a história humana por muito tempo. E não apenas tendo feito isso em Hiroshima, ainda repetiu em Nagasaki. Com centenas de milhares de mortos instantaneamente e outros tantos morrendo na sequência, na relação reprodutiva dos próprios sobreviventes, gerando um mar de prejudicados, de violentados, de agredidos. A grande maioria desses sem qualquer envolvimento com a guerra em si. São muitíssimos os exemplos do mau uso das descobertas humanas. Imagina-se o momento em que, como se acredita, Marco Polo, viajando pela China, numa festa popular viu a linda arte dos fogos de artifício. E mesmo diante daquela beleza, tendo levado a pólvora ao Ocidente, deu ensejo a mais destruidora, a mais assassina de todas as descobertas humanas. Foi um momento crucial. E vejam que todas essas descobertas só foram permitidas por Deus porque havia uma grande chance do pior não acontecer, mas o pior aconteceu. Suponhamos que
Como questionado aqui, o guia espiritual, que hoje, nesse nosso estágio atual, as nações mais desenvolvidas, justamente essas que detêm um enorme poder de destruição pela bomba atômica, entre outros, detivesse o controle sobre os fenômenos meteorológicos. Seria até óbvio que uma enviasse à outra chuvas destruidoras, secas terríveis, em benefício das suas lavouras, furacões sobre bases militares e fábricas de armamentos, entre outros fenômenos. Se já fizemos tudo o que fizemos no passado, como supor que não faríamos isso no presente? Até as descobertas em relação aos vírus e bactérias, em vez de fomentarem apenas a cura, apenas as vacinas, tem gerado guerras biológicas, a disseminação de doenças. Vejam vocês em que pé nós estamos, como nos falta evoluir moralmente. Então, diz Emmanuel, se não é possível conceber por enquanto um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, uma das mais terríveis preguiças inserida na competição religiosa, política, esportiva, é a destruição, a diminuição do outro por preguiça de realizar a elevação e a construção de si mesmo. Terrível preguiça. E rebeldia, aquela que tenta a destruição por ódio. Por nem sequer conceber uma competição honesta, fazendo com que qualquer um que ameace, ainda que levemente, a nossa posição, nós nos dignemos a usar todos os meios para a sua destruição, para o seu imobilismo e até para a sua extinção. Lembremos-nos da tragédia do Terceiro Reich na Segunda Guerra Mundial. Quantos meios de morte foram aplicados nos campos de concentração? Não é verdade? Então, se não é possível conceber por enquanto, conceder por enquanto um título de conhecimento total aos discípulos rebeldes e preguiçosos, isso será sim possível um dia, quando a evolução moral houver atingido o nível indispensável ao aproveitamento dessa ou daquela força em benefício de todos. Usaremos aquela imagem já usada, que
que um pai, uma mãe, um adulto responsáveis jamais dariam uma faca afiada para uma criança. Pela possibilidade, pelo risco iminente de que o seu mau uso gerasse ferimentos em outras pessoas e especialmente nela mesma. O mesmo raciocínio é feito pela postura protetiva de amor de Deus frente a nós, que é muitíssimo maior do que o exemplo dado dos nossos pais e mães. Mas, passados os anos, aquele mesmo pai, aquela mesma mãe, poderão sim dar de presente de aniversário um jogo de facas ao seu filho ou à sua filha. Não é verdade? E por que a mudança? Porque houve ganho com o passar dos anos de discernimento e de moralidade. Se esse mesmo filho, com o passar dos anos, tivesse agredido, tivesse atacado pessoas, certamente esse pai e essa mãe não dariam a faca afiada, temendo ainda uma vez, mesmo com a maturidade cronológica, a imaturidade emocional e moral do seu filho, da sua filha. Deus, que nos conhece muitíssimo melhor que nós mesmos, saberá o momento de dar à humanidade controle sobre os fenômenos meteorológicos. E mais, sobre terremotos, vulcões, de forma a reduzir e mais tarde eliminar terríveis tragédias que hoje fazem da humanidade vítimas praticamente sem defesa frente aos fenômenos climáticos. Ainda que no aspecto do planejamento, hoje, grande parte dos nossos fenômenos ainda não é possível aquilatar quanto seja de responsabilidade da poluição, do ataque ao meio ambiente, da irresponsabilidade que o chamado progresso gerou no meio ambiente. Até na estratosfera, até no espaço sideral, a humanidade da Terra tem projetado tanto lixo que é bem possível que humanidades mais avançadas tenham uma péssima imagem de nós naquilo que nós julgamos mais avançado. Vejam vocês. Não é difícil entender por que não nos são dados diversos avanços já preconizados pela ficção científica, como as viagens interplanetárias, a viagem através do tempo, e aqui o controle dos fenômenos meteorológicos. Ganhemos em moralidade, em responsabilidade, em consciência, em discernimento. E certamente, enormes avanços chegarão às nossas mãos. Serão viabilizados pela nossa ciência, que é sempre resultado da parceria do trabalho e do estudo dos agentes humanos, com inspirações, eurecas, estalos, intuições fantásticas que marcam os maiores descobrimentos da humanidade, com a parceria
entre encarnados e desencarnados. Essa mesma ciência que depois nega a realidade espiritual. É assim que estamos. Muito bom, vamos saudar os amigos. Enir Cajazeira, dando graças a Deus pelo nosso momento. Marco Aurélio Trindade citando mais uma vez um verso de uma música de Gilberto Gil, que a bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Exemplo maravilhoso de fazer do limão uma limonada, de fazer de uma agressão um crescimento espiritual. Claro que não é para todos, absolutamente todos os japoneses, mas houve um ganho, houve uma lição quase que generalizada da importância da paz na cultura japonesa, que era uma cultura imperialista também, como a da China, como a dos Estados Unidos, como a da Europa, como de muitas nações da África, como de nações da América Latina, entre as quais o Brasil, a Argentina, o México e assim por diante. Adelaide Dias dando seu boa noite, Enir Cajazeira pedindo vibrações pela saúde do seu filho, Felipe, através do qual nós pedimos as melhores energias para todos aqueles que estão em nossos corações, em nossas mentes, todos aqueles que merecem a nossa preocupação. E Andréa Santos, com Enir Cajazeira, dando o seu boa noite a todos os amigos aqui presentes. Nós damos também o nosso boa noite e estimulamos cada um de vocês a tirar dessa lição a grande providência que todos nós podemos fazer para o nosso progresso. Se, como vimos aqui, os progressos tecnológicos só vieram para a humanidade no momento em que tinham alguma chance de resultar apenas no bem, e mesmo assim resultaram em tragédias, em terrível mau uso, saibamos, tenhamos a certeza de que a grande providência que podemos ter para nós mesmos avançar e para toda a humanidade avançar é o progresso moral, o progresso espiritual, a amplitude do nosso olhar e a boa vontade por trabalhar por toda a criação de Deus na Terra. Que essa lucidez dirija os nossos atos e nos capacite, como nós temos certeza, para colaborar já com o avanço da Terra e para estar no futuro, no mundo de regeneração que agora se forma e que abrigará no nosso planeta apenas e tão somente os seres que realizaram o avanço no campo ético e que praticaram o bem pela boa vontade, pelo serviço compassivo, pela empatia e pela compaixão. Graças a Deus que toda a Terra avance nessa lucidez, porque sendo assim, toda a Terra avançará tecnologicamente e espiritualmente. Um grande abraço, paz e bem para todos. Amanhã, domingo, 17h30, estaremos juntos. Convidamos a todos para estarmos juntos. No curso Jesus e a Criança, numa releitura e comentário e conversa sobre o livro Entre o Pequeno Príncipe e o Grande Príncipe, que veio até nós propondo essa releitura
de O Pequeno Príncipe à luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo ferramentas fundamentais, colocando ferramentas fundamentais de crescimento espiritual na mão de todos. Venham conosco, espalhem o bem, espalhem a luz, cresçamos unidos e em fraternidade. Até a próxima.